Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí com mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre cultura, tá? Mas sobre algo que aconteceu no ano de 2018. Bom, grande parte da população brasileira, né, boa parte aí do povo, quando se trata de artistas, né, as pessoas pensam nos atores, nas atrizes globais, né, ou em ícones da música pop, né? Só que o buraco é mais embaixo, né? As pessoas elas esquecem que existem escritores, poetas, dramaturgos, editores, tradutores, agentes culturais, né? E todo esse pessoal, né? Todos esses artistas, eles constroem o imaginário popular, né? Eles fazem parte aí da cultura de um povo, né? E o que eu quero contar aqui como exemplo aconteceu no dia 13 de agosto de 2018, né? Em plena campanha eleitoral. Escritores, poetas, dramaturgos, músicos e compositores, cartunistas, editores, tradutores e críticos literários do Brasil todo se reuniram em São Paulo para o lançamento de um livro, né, intitulado Lula Livre, Lula Livro. E o evento aconteceu no histórico Teatro Oficina, em São Paulo. Houve uma transmissão que foi realizada pela Fundação Perseu Abramo, né? E um pouco antes, no Rio de Janeiro, houve um pré-lançamento que aconteceu em Paraty, né, na Flip, na Feira Literária Internacional, né, de Paraty, que ocorreu aí no dia 28/7/2018. Então, alguns dias antes do evento oficial, do lançamento oficial de uma coletânea de poemas, de textos e de cartoons, né? Chamado Lula Livre, Lula Livro, tá? E essa coletânea, ela contou com o nome de 90 artistas. Entre eles, Augusto de Campos, né, que é poeta, tradutor, crítico literário, né, ele que é conhecido, né, como um dos bispos da poesia concreta, do movimento concretista aqui em São Paulo, né, junto com seu irmão Haroldo de Campos, já falecido, e o Décio Pignatari. Então ele é um dos envolvidos, assim como o José Celso, né, o dramaturgo, Chico César, Chico Buarque, Ferrez, Frei Beto, Rodrigo Garcia Lopes, né, que é escritor, tradutor, né, editor também, se eu não me engano. Teve o Laerte, cartunista, enfim, entre outros nomes mais ou menos conhecidos. E houve aí releases, né, sobre o evento, sobre o livro, né? Esses releases foram escritos tanto em português, inglês e espanhol. Houve cobertura pela mídia, né? Tanto Folha de São Paulo, Carta Maior, Brasil de Fato, né? Carta Capital, entre outros. E eu estou trazendo isso apenas como um exemplo de que quem manda na cultura do país é a esquerda, goste você ou não, né? E sendo justos, há pessoas inteligentes nesse meio, tá? Mas, claro que, assim, foram cooptadas, né, por uma ideologia, por uma seita, como se um espírito maligno, né, que acabou cegando a razão dessas pessoas. Claro que nesse meio, né, a maior parte não passa de pseudo-intelectuais, né? Mas assim, não importa, eles lutam por aquilo que eles acreditam, né? Tem aqueles que são mau caráter, sim, mas nesse meio tem pessoas que são inteligentes, que têm o seu talento, pessoas de respeito, inclusive, né? Eu conheço pessoas que fizeram parte desse livro, tenho amizades, né, com uma outra pessoa,
que fez parte desse projeto. E só que assim, eu acredito que para boa parte deles, né, existe aí uma ideia romântica, uma visão romântica, né? Eles têm aí uma visão romântica do Lula, né? Eles ainda acreditam naquela figura do Lula como um líder sindical, ainda jovem, né? Na década de 70, início de 80. Só que isso acabou, né? Fica só no ideário romântico aí na cabeça desse pessoal. E eu me lembro, na época da campanha eleitoral, do músico Mano Brown, né? Naquele comício que ficou famoso lá no Rio de Janeiro, quando ele falou voltar para a base. E ele era o único lá com um pouco de lucidez, né? Que além de uma autocrítica, ele acabou falando coisas bem interessantes, né? Segundo as palavras deles, né? Abre aspas, não consigo acreditar que pessoas que me tratavam com tanto carinho, que me respeitavam, pessoas que me amavam, que me serviam o café da manhã, que lavavam o meu carro, que atendiam meu filho no hospital, se transformaram em monstros. Eu não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar que essas pessoas são tão más assim. Fecha aspas. Né? E numa outra frase ainda, num outro momento, ele diz o seguinte, abrindo aspas, não vim aqui para ganhar voto, porque acho que já está decidido. Quem errou vai ter que pagar mesmo. Não gosto de clima de festa. O que mata a gente é a cegueira e o fanatismo. Fecha aspas. Então, é o que poucas pessoas perceberam, né? A fala do Mano Brown estava carregada de coisas bem interessantes, né? Além dessa autocrítica com relação ao que estava acontecendo, né? Toda aquela motivação do comício. Mas enfim, mesmo que seja para gritar Lula livre, né? Agora que sabe, para chegar a esse nível, parece que a pessoa ela tem que estar mesmo cooptada por algum espírito maligno para defender o indefensável. Esses artistas, né, dito intelectuais, né, provam que gritando Lula livre não tem noção nenhuma do que acontece no próprio país, não tem visão política nenhuma, visto que já naquela época o Lula não passava de um peso morto político. Né? Ainda assim, muitos acreditavam que ele seria presidente. Pior, acreditavam que se ele fosse candidato, ganharia as eleições. Então, que visão de mundo é essa? Que visão sociopolítica é essa, né? De acreditar em algo assim? Então, é coisa de alienado mesmo. Né? Então, assim, enquanto os liberaloides acreditam que resolvendo os problemas econômicos do país, tudo mais se resolve, a realidade é bem outra, né? Desde muito tempo, a esquerda se apropriou dos meios culturais. Né? O pensamento esquerdista sempre foi de fácil aceitação para os jovens, principalmente. Né? A ideia da contestação, da rebeldia, aliados, né, a uma ideologia política de revolução e de destruição do sistema vigente, criando então uma mentalidade revolucionária, né, no meio jovem, no meio artístico. E outro exemplo, a Democracia em Vertigem, da Petra Costa, né, que não levou o Oscar, mostra a ousadia da militância cultural esquerdista de tentar vender ao mundo uma mentira travestida de documentário sério, de relato sério, né? E que de história, de fatos, né, pouco se tem. Na realidade, a esquerda não está interessada em vender a história ou vender o fato. Ela quer vender a sua propaganda, né? E ela consegue, muitas vezes ela acaba conseguindo vender essa propaganda, né? E na cara de pau, eles foram lá e tentaram ganhar o Oscar. Perderam, mas chegaram lá, né? E deram o seu recado. Falso, mentiroso, calunioso, mas a propaganda ficou, né? Eles acabaram propagando aí as suas ideias,
a sua intenção. Então, a democracia em vertigem da Petra é um reflexo de toda essa apropriação, dessa tomada da cultura no país pela esquerda. Da mesma forma, como o primeiro exemplo, né, dessa coletânea de poemas, de textos, né, chamada Lula Livre, Lula Livro, que reuniu 90 artistas, né, intelectuais, poetas, escritores, dramaturgos, tradutores, editores, enfim, toda essa gente. Então são exemplos de que a guerra cultural está longe de terminar, ou, né, da gente conseguir algum resultado. Então essa é a prova, né, de que a ideia gramscista ela vigorou em nosso país, né? E é esse tipo de expressão cultural, artístico, né, que cria o imaginário brasileiro muito antes e com muito mais força do que livros de história, né, do que registros históricos, né? É a cultura que vem fazendo o imaginário de uma população, né, de uma sociedade. Então, a verdadeira disputa é pelo imaginário do povo, né? A guerra cultural, ela acontece no nível imaginário, muito mais sutil, muito mais profundo, porque suas raízes são profundas, né? Então aí vem as perguntas, né? Onde é que estão os poetas conservadores, os escritores, os dramaturgos, né? Os cartunistas, os artistas plásticos, cineastas, editores, os produtores culturais de maneira geral, né? Onde estão todo esse pessoal, só que de uma ala conservadora, né? De uma ala de direita, pelo menos, né? O ex-secretário Roberto Alvim, que recentemente provavelmente foi trollado pelos seus assessores, né, que acabou montando algum teatro e ele se deixou enganar, enfim, aquela história bizarra, né? E aí logo em seguida a Regina Duarte, que assumiu seu lugar na Secretaria de Cultura, né, quer aí colocar o Humberto Braga na equipe, né? É um cara que está totalmente desalinhado com o governo, com a proposta desse atual governo. Então isso significa o quê? Que a Regina Duarte não entende como funciona a cabeça dessa gente, não entende porra nenhuma de guerra cultural, né? E a Regina Duarte, se ela pretende levantar a bandeira de conciliação, então ela não está entendendo nada, né? Não há conversa com a esquerda, nem pode haver moderação, né? Contra a guerra cultural, nós não podemos nos dar ao luxo de ficar levantando bandeira de paz, não tem como, né? E quanto a esses chamados artistas, né, artistas globais, esses ícones pop, tipo Anitta, né? O que a Anitta tem a ensinar aos jovens, né? Quer dizer, o Brasil precisa parar de ficar supervalorizando esses chamados artistas. Boa parte deles são medíocres e nunca fizeram nada de relevante que se possa chamar de arte ou algo parecido, né? E o que está sendo feito por nós aqui da direita, por conservadores, o pouco que está sendo feito ainda é muito pequeno, é muito pouco, é uma gota no oceano e ainda está sendo sufocado pela própria oposição, pela própria esquerda, tá? E assim, não é querer ser nostálgico, mas há 40, 30 anos atrás, a cena musical, por exemplo, a cena musical no país era outra, você tinha ao menos
o prazer de cantar ou ler uma letra que de muitas formas diziam alguma coisa, né? Alguma coisa de inteligente, ou de sensível, de espiritual, poética, alguma crítica, muitas vezes certeira, né? E o que nós temos hoje? Anitta, Pablo Vittar, DJ Diguinho, quer dizer, sertanejo universitário. Então, sabe, não dá, a gente precisa encarar os fatos. Quem manda no cenário cultural no nosso país é a esquerda. Isso precisa mudar? Precisa. Só que é com o tempo, né? Com o tempo e com o trabalho. Temos que insistir. Então, por enquanto, essa guerra nós estamos perdendo. Então é isso aí, pessoal. Não vou mais me estender nesse vídeo. Eu agradeço a presença de vocês. Se gostou, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário. E vamos aí até o próximo vídeo. É isso aí. Faça o seu caminho.